Olá, caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Hoje o meu vídeo vai ser sobre a mensagem do Diário com Jesus, número 12, e o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Esperança para os pecadores. E a mensagem de Jesus fala sobre a sua infinita misericórdia. Vamos fazer a evocação do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos primeiro à leitura da mensagem do livro Diário com Jesus, a mensagem 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu tenho a te dizer, filha, é o que queres ouvir sempre, que eu te amo, assim como também amo aos teus irmãos. O que aprendeste hoje na confissão? Que nem tudo o que dizem nas postagens são verdades. Querem ver a nossa igreja dividida. Eu sou a unidade da igreja e o mal nela não prevalecerá. A todos chamarei com o meu amor supremo de um Deus vivo, onde todos buscam o consolo, a misericórdia. Vês, filha, que eu não abandono nenhum dos meus filhos, por mais pecadores que sejam. A minha derradeira busca nos derradeiros dias serão a prova de minha infinita misericórdia. Não quero ver comparações entre vós. Até o último momento, meu coração estará aberto às conversões. Portanto, eu posso ver que muitos se reunirão ao meu rebanho, porque reconhecerão a minha voz. Querida filha, o meu chamado é decisivo para as almas. Todas elas se reunirão para a busca do meu amor, da minha compaixão. Sede vós também compassivos e amáveis para com todos os vossos irmãos. Amados filhos, a paz do vosso Jesus. Amém. E a leitura sobre o Evangelho agora, que nós vamos ler. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa da casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes:
não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a mensagem 12, o que ela tem a ver com essa leitura do Evangelho que fala sobre a esperança dos pecadores, né? A mensagem de Jesus, número 12, do Diário com Jesus, fala sobre o nosso Deus vivo que vem nos dar a sua infinita e derradeira misericórdia nesses fins de tempos, né? Nós estamos assistindo a um mundo todo cheio de pecados, cheio de caos, de situações que levam a humanidade à tribulação, né? E o caos está se instalando na vida de tantas pessoas e de tantos países. Nosso Senhor nos faz um convite em sua mensagem 12 para que a gente acredite na infinita misericórdia dele. Por que é infinita? Porque ele é Pai, né? Assim como ele é o nosso Deus vivo, que veio na pessoa do Filho de Deus para nos anunciar o seu Evangelho, ele chama a cada um de nós, assim como chamou o seu discípulo Mateus. Mateus entendeu o chamado do Senhor. O chamado do Senhor tocou o coração de Mateus, que era um pecador, um cobrador de impostos. Ele se sensibilizou com o chamado de Deus, sentiu que ali tinha que seguir a nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus passou a conviver com todos aqueles que conviviam com Mateus, os publicanos e outros pecadores. Mas os fariseus na época, como sempre, né, fiscalizando tudo que Jesus fazia e criticando a Jesus o tempo todo, querendo encontrar falhas, né, no ensinamento de Jesus, chegou diante dos discípulos de Jesus e comentou que Jesus se sentava à mesa com pecadores e publicanos. Ou seja, eles viam que nosso Senhor Jesus não deveria se misturar a essas pessoas, por ele ser mestre, né? Por ele ensinar, né, a palavra de Deus, anunciar a boa nova, ele não deveria se misturar com pecadores. Mas Jesus, ouvindo isso, explicou a eles que ele estava ali presente para poder anunciar a boa nova àqueles que tinham a necessidade de conhecer a palavra de Deus, justamente para se curar de suas doenças espirituais, de sua alma, que estava vivendo na lama do pecado, né? Então, com a palavra divina de Jesus, com os aconselhamentos do Senhor Jesus na palavra de Deus, ele sabia que, como médico, ia curar as doenças das almas daqueles pecadores, daqueles publicanos. Enfim, ele mostrou isso claramente a estes fariseus, que apontavam o dedo para aquelas pessoas como se eles fossem isentos de pecados, né? Achando que os outros é que estavam vivendo no lamaçal do pecado. Então, essa crítica que ele fez a Jesus, ele teve como a resposta de Jesus dizer que ia continuar a fazer o trabalho dele
aqui na terra pelos pecadores, para nos curar de todas as misérias que o ser humano tem, de todo egoísmo, de toda soberba, orgulho, né? Pecados da impureza, pecados da carne. Então, através do seu toque, do seu olhar, do seu chamado, ia tirar essas pessoas da dureza de pecado e aos poucos lavando e limpando com suas palavras de vida, né? Para terem a mudança de vida necessária, assim como Jesus ensinava a todos eles. Então Jesus deixou claro aqui que ele quer deixar a sua misericórdia, né, como exemplo a ser seguido por todos aqueles que amam a Deus, também para que tenham misericórdia e compaixão dos seus irmãos, né? Então ele veio para chamar os justos. Sim, os justos já estavam no caminho dele, mas ele veio para os pecadores, principalmente, porque Jesus é o nosso Deus que cura as almas, né? E aqui na sua mensagem ele nos chama para isso. Ele chama para a unidade da sua igreja. Ele não quer ver a nossa igreja dividida. Entre muitos aqueles que não estão ainda convertidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus diz que nos últimos momentos de conversão, ele poderá chamar estes pecadores e ele sabe que seu chamado a estes pecadores será um chamado decisivo, em que essas almas elas não vão se voltar para trás, para aqueles velhos vícios de pecado, e vão seguir a Jesus de forma firme na fé e decidida. Como ele diz aqui, querida filha, o meu chamado é decisivo para as almas. Então Jesus já sabe quais são as almas escolhidas, quais são aqueles que vão ouvir a sua voz. E elas todas se reunirão na busca do amor de Jesus. Quando reconhecerem a voz do bom pastor, vão se reunir por esse chamado de amor e de compaixão que Jesus tem, porque elas sabem que podem contar com essa infinita misericórdia de Deus, acreditarão fielmente no Sagrado Coração de Deus, que reúne todos os seus escolhidos em torno da unidade da sua igreja, né? Todos aqueles que estão afastados vão ouvir a voz verdadeira do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele também diz aqui na mensagem 12, vês, filha, que eu não abandono nenhum dos meus filhos, né? Por mais pecadores que sejam. Então ele sabe daqueles que vão mudar de vida, daqueles que vão dobrar os joelhos em oração e adoração a Jesus, porque estes ele sabe que se reunirão novamente em torno de sua igreja. Ele diz que muitas vezes nós aqui, como havia uma confissão, como ele mesmo me perguntou, que existem postagens nas redes sociais que muitas vezes não condizem com a realidade sobre o que realmente acontece na nossa igreja. E muitas vezes nos enganamos a respeito da nossa própria igreja, né? Isso veio para fazer confusão entre o povo de Deus. Notícias que dizem uma coisa e a realidade é outra, né? De jogar uns contra os outros, né? Uns leigos contra os outros, padres contra padres, e causar essa divisão dentro da nossa igreja. Mas isso é o inimigo que quer que aconteça, né? Então, ele pede aqui que todos os católicos, os cristãos, se reúnam em torno dos verdadeiros ensinamentos dele, porque o corpo dele não se divide. Ele quer todos os seus filhos, todos os seus eleitos
porque acreditam no seu verdadeiro chamado de amor, de busca pela sua infinita misericórdia, que se reúnam em torno dele, de seus ensinamentos, tá? Assim como ele tem essa compaixão e essa infinita misericórdia por nós, ele deseja de nós que nós façamos o mesmo em relação aos nossos irmãos. Diferentemente destes fariseus que não tiveram nenhuma compaixão nem misericórdia de seus irmãos, né? Colocando eles como pessoas que não eram dignas de estar perto de Jesus, mas todos nós temos dignidade desde que nós atendamos ao chamado de nosso Senhor Jesus, porque quando nós recusamos a misericórdia de Jesus, nós estamos recusando a salvação. Então tenhamos essa fé no nosso Jesus misericordioso, principalmente ele estando presente na Santa Eucaristia, e hoje é dia de Corpus Christi, dia de nós entrarmos numa adoração constante e permanente ao nosso poderoso Jesus Eucarístico, porque ali está a presença real dele, que nos fortalece a nossa fé e a nossa vida cristã diante dos nossos irmãos, e nós assim alcançamos a fé verdadeira por nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico. Assim seja. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se realmente gostaram, meus queridos irmãos, curtam o vídeo e compartilhem com os outros irmãos, porque nós precisamos entrar neste caminho de evangelização a todos os povos cristãos, queridos irmãos. Fiquem em paz e a paz de Cristo Jesus esteja sempre nos vossos corações. E que o amor de nossa Mãe Santíssima também nos proteja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Tchau.